Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Shalom Aleichem, que a paz do Senhor esteja sobre você e que os malachim, que os anjos de Deus estejam ao seu lado, na sua casa, te guardando. Olha, eu quero falar sobre duas coisas hoje com você e vai ser rápido. Tá bom assim? Primeira coisa, você não é obrigado a assistir aquilo que eu compartilho e que eu publico. Ah, mas eu assisti só 2 minutos e 40, 2 minutos e 40 e poucos segundos que eu assisti. Ai, que live cansativa. Deixa eu perguntar, você se cansa de ficar 1 ou 2, 3 horas, 4 horas assistindo o carnaval no inteiro escondido na sua casa, do pastor da sua igreja? Você se cansa de ver séries e filmes onde há traições, violências, mortes, homicídio, briga por herança, novela? Não, você não se cansa. Você não se cansa porque esse é o seu lado humano, a carne ativada, o eu, lembra? O selfie, o eu. Você ainda não negou a si mesmo. E como eu disse, acertadamente, o escritor no Brit Hadashah, Novo Testamento, em uma de suas cartas, que nos últimos dias a palavra espiritual, as escrituras espirituais se tornariam como comichão no ouvido, insuportável, ninguém quer ouvir. Então, Deus, a espiritualidade, a palavra verdadeira e espiritual e edificante, ela não tem que ser do jeito que você quer. Ela não tem que ser do jeito que o YouTube quer, do jeito que as plataformas e que o mundo quer. Ela não tem que ser de 1 minuto, 2 minutos, porque você não tem paciência. Ai, que saco! Olha, eu não te obrigo a assistir as minhas lives, ok? Eu não te obrigo. Eu também não te obrigo a se inscrever no meu canal. A minha live demora meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas às vezes, passa, porque eu tenho prazer de falar das coisas espirituais e dar a você um conteúdo espiritual, franco, sem cobrar o seu dinheiro, sem bitolar e fanatizar a sua alma, como muitos o fazem por aí. Você não tem paciência. Você não fica cansada ou cansado, que saco, de ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas dentro de uma vigília, onde só tem bobagem, onde só tem um show de um manicômio, um show de esquizofrenia psiquiátrica, de hipnose, de pentecostais caindo, pulando, rodando, batendo pandeiro. Ah, você não cansa. Mas para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra edificante, a palavra que é uma espada de 2 gumes, essa você não tem paciência, te incomoda, que você quer ouvir mesmo é a lacração, a banalização, é a sua alma, é a sua carne ativada. A carne ativada vive disso e gosta disso. Deixa eu falar para você uma coisa. Você acha que eu tenho alegria de vir aqui e ficar falando do que o Davi Miranda fez, do que Valdemiro, Edir Macedo, R.R. Soares, enfim, tantos outros fizeram e fazem com a sua alma, com a sua cabeça, com a sua mente, com a sua psique, com a sua saúde mental e principalmente com o seu dinheiro, que lá em Deuteronômio está escrito que a vida está no dinheiro, a vida dele está aí, no salário dele que ele trabalha, tanto no sangue, que é a alma, quanto no salário, no seu dinheiro. O que eles fizeram e fazem com a sua alma, a sua vida, o seu dinheiro, o seu sustento, o seu ganha-pão. Você acha que eu tenho prazer em fazer isso? Não. Mas eu tenho que defender as Escrituras, tenho que defender o Evangelho, tenho que defender aqui a fé verdadeira, tenho que abrir os seus olhos, tenho que, como um oftalmologista, um cirurgião oftalmológico, né, tirar a catarata que está aí, tirar o glaucoma que está te cegando, limpar os seus ouvidos, tirar o cerume, não é? O comichão. Está entendendo?
ajudar você. Não estou perseguindo você. Mas tem coisas que não dá para deixar passar barato. Seria maravilhoso, como está escrito no Cântico de Davi, o Cântico de Davi 133, o Terrilim 133, que vai nos dizer assim, olha só, 133, versículo 1, ó, Shir Hamalot le Davi, Rener, Tov Mar, não é? Naim Umar, Seved, Ashin, Gan Yahad, ou Yahad Gan. O que quer dizer isso? Do hebraico para o português? Cântico dos degraus de Davi. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como eu gostaria que esse cântico de Davi fosse literalmente real nos nossos dias de hoje. Independente da placa, da denominação, que todos se amassem, que todos se ajudassem, que todos se respeitassem, que todos se tolerassem e que todos amassem e servissem e adorassem o mesmo Deus e Pai, o mesmo Yeshua, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo. Mas, infelizmente, isso não acontece. E quando essas coisas não acontecem, nós temos que vir aqui defender as Escrituras, defender o Espírito Santo, defender a Deus, defender a Jesus. Mas eles não precisam de defesa. Quem é você, cara, para defendê-los? Eu sou aquele que tive uma experiência muito profunda com a espiritualidade e que não brinco com a palavra de Deus e que não uso o seu santo nome em vão, bendito seja. E que não uso esse nome para explorar e tirar o seu dinheiro, muito menos para bitolar e fanatizar você. Ok? Então, se você não gosta do canal Reflexões da Alma, você não precisa ficar lá. Você não precisa me assistir, me ouvir. Vai, continua no seu caminho largo. Continua na enganação. Continua na idiotice. Continua sendo tratado como tapado, como trouxa. Continua lá, né, dando o seu sagrado dinheiro para enriquecer os pastores. Continua se alimentando de uma mensagem, por mais que o texto seja bíblico, mas totalmente distorcida, mentirosa, enganosa. Continua indo lá acreditando nos diabos, nos demônios. Continue indo lá acreditando no inferno com fogo que você vai queimar eternamente. Continue acreditando que se você usar uma saia rachada ou um terno rachado, você está em pecado. Continue acreditando nesse besterol, não é? Nessa doutrina que eu chamo de talibã. Né? Continue acreditando que se você pintar o cabelo, você está em pecado. Se você passar um batom, você está em pecado. Continue acreditando que se você comer o pão e tomar o vinho, você está salvo. Continue acreditando que o batismo nas águas te salva. Continue acreditando que se você frequentar essa denominação, você está salvo. Continue acreditando em todo esse engodo mentiroso, essa estratégia sistemática para segurar você na igreja. Não tem o menor problema. Para mim não tem. Aí depois você vai se ver com espiritualidade. Isso não é uma ameaça. Porque quando você morrer, você vai ver, puxa, como eu fui tolo, como eu fui idiota, como eu fui burro, meu Deus. Poderia ter aproveitado mais a minha vida com o Espírito Santo, mas com liberdade em Deus. Liberdade, e não libertinagem. Muito bem. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Olha só, ontem nós fomos noticiados, não é? Deixa eu colocar aqui a Bíblia aqui. Bíblia digital. Ontem nós fomos noticiados com o falecimento de um rapaz ainda jovem, líder e fundador da igreja neopentecostal, igreja moderna, chamado Bola de Neve. Aí você vai pensar assim, poxa, já vem ele aí criticar e não respeita a morte do Rinaldo ou do apóstolo Rina. Muitas pessoas estão dizendo que foi livramento de Deus ele morrer num acidente de moto
ou quebrou a clavícula, ou teve um infarto, tal, etc. Foi livramento de Deus porque ele estava sendo muito perseguido, não é? Em meio à maré, em meio ao pacote, ao combo de escândalos que envolvia a pessoa dele, tanto é que ele foi afastado, né, da direção da igreja Bola de Neve. Deixa eu dizer uma coisa para você. E outros estão dizendo que foi a justiça divina sobre a morte do então apóstolo Rina. Deixa eu mostrar uma coisa para você rapidinho aqui dentro das Escrituras, tá bom? Guarda aí. Bom, antes de ler esse texto das Escrituras, vou deixar bem claro uma coisa. Expresso aqui os meus sentimentos, as minhas condolências, não é? À família do Rinaldo, do então apóstolo Rina, e também aos seus simpatizantes, aos membros da sua denominação, que com certeza estão tristes, de luto. A gente precisa aprender a respeitar a morte das pessoas, de luto das pessoas. Quando eu falo, né, do ex-missionário Davi Martins Miranda, eu falo dele quando ele estava vivo. E todas as coisas que ele fez, as pilantragens que estão aí no ventilador, o engano, a mentira, o como ele foi desonesto, o como ele foi infiel e mundano, não é? Não falo da morte dele. Eu aprendi com Deus a não tripudiar, a não ser oportunista, a não ser explorador, não é? Da desgraça alheia. Sabe por quê? Porque assim, se Deus não se alegra com a morte, até mesmo do ímpio, como que Deus vai se alegrar da morte, não é? De uma pessoa que, bem ou mal, falou o seu nome na sua palavra. Bem ou mal. Enfim, o ser humano, Deus não tem prazer que ninguém morra. Deus não fez o homem para morrer. Você acha que Deus fez o homem para morrer? Segundo o conceito teológico bíblico, a vida eterna, não é? Mas outro dia eu falo sobre isso. Por que da necessidade da morte de cada um de nós nesse planeta, nesse mundo físico? Mas se Deus não se alegra com a morte das pessoas, por que eu vou então encarnar um espírito de satisfação, um espírito de ditador, um espírito de sádico, de ficar feliz que fulano morreu? Como, lembra quando morreu aquele ator, meu Deus, Gustavo, não é? O Gustavo, que era comediante, que era, enfim, homossexual, que fazia aí o Paulo Gustavo, e que ele veio a falecer por causa da Covid. E todo mundo tripudiou. Teve um pastor aí do Pernambuco, da Assembleia de Deus, que disse, graças a Deus ele vai morrer, ele vai com o Deus dele, o diabo. Irmãos, se Deus não se alegra com a morte do ímpio, com a morte das pessoas, como é que Deus vai tripudiar, vai sorrir que morreu o Paulo Gustavo, porque ele era homossexual? Mesmo ele sendo homossexual, ele doou 2 milhões, uma para as obras de caridade, né? Acho que de Irmã Dulce, aqui de crianças e mães que precisam, e também para o padre Júlio Lancelotti nas suas obras sociais. E também doou, acho que 1 milhão também para a compra de cilindros de oxigênio para quem estava morrendo ou precisando de ar em relação ao Covid-19. Qual de vocês, qual foi o pastor que doou 1 milhão para salvar vidas em equipamentos, em EPIs, em ECMO, coração artificial, que infla oxigênio para o pulmão, cilindro de oxigênio, conforto para ajudar essas pessoas? Nenhum de vocês. Mas tripudiaram com a morte do Paulo Gustavo. Então, tripudiar todas as pessoas que morrem, que, segundo a visão crente evangélica, Ô Miriam, como é o nome daquela cantora que morreu de avião aí?
Marília Mendonça. Quando morreu a Marília Mendonça, só porque ela não deu dinheiro para a igreja, só porque ela saiu da igreja devido à opressão do pastor, só porque ela foi largada, humilhada, às traças pelo pastor da sua igreja, ela e sua mãe passando fome porque o pai tinha morrido. Então ela tinha que trabalhar e o dom que ela tinha era cantar. Então só porque ela começou a cantar em bares, em lugares tal, que ouviram o dom que ela tinha e foram ajudando, e ela foi crescendo. Aí quando ela morre, morreu porque desviou de Deus, com Deus não se brinca. Morreu porque para com isso, gente. Para de usar o nome de Deus ou a pessoa, a figura de Deus em vão. Para de querer justificar o ódio horroroso que vocês têm, a pobreza, a miséria que vocês têm dentro do coração, usando Deus como meio de justificativa. É muito feio, é muito maldoso, é ridículo, é desrespeitoso com a família que ficou em luto. Agora, uma coisa é Marília Mendonça, Paulo Gustavo, outra coisa são pessoas que se disseram, que passaram por profeta, por missionário, usaram o nome de Deus em vão, roubaram grana, milhões de pessoas, lesaram muitas pessoas que acreditaram neles e depois morreram. Mesmo assim, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ok? Então, assim, dá uma olhada aqui nesse texto que eu vou ler para vocês aqui. Olha, o livro é de Ezequiel, tá bom? Ezequiel 18, 23. Olha aqui o eterno que o Senhor está falando em relação à morte das pessoas. Olha, ele diz assim, né? Rechafot, em hebraico, Rechafot, Echepot, Mot Rashan, Neun Adonai. Yervir Chal, Bishtuvo, Miderakaiv, Veraya, Nadevarim Haele, Nadevarim Haele. Aqui está dizendo assim, Deus falando pelo profeta Ezequiel, 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, Adonai. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Tá vendo aí? Deus, irmãos, não deseja a morte de ninguém. Vamos parar com isso. Vocês que estão falando aí que o rapaz aí, o Rina, ele morreu porque Deus estava livrando ele das perseguições, etc. Não é? Aí Deus tem que matar ele? Não era mais fácil ele se arrepender? Hein, gente? Não era mais fácil ele se arrepender? Olha só o que diz no versículo posterior, né? Versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aqui está falando mais a lei do retorno, né? O que você faz, você vai receber. Hoje, amanhã ou depois. Não importa o tempo que demore, mas você vai receber de volta todo o mal que você fez, tudo aquilo que você fez de mal contra uma pessoa, um sistema, uma instituição, alguém. Não é que Deus está pesando a mão. Isso não tem cabimento. Porque Deus é amor. Ok? Então, já estava em um estado muito comprometido, não é? A figura, a imagem do Rinaldo do Rina como um apóstolo, como um pregador. Claro que durante o seu tempo de ministério, como tantos outros também, não é? Tem lá o seu lado bom, suas pregações e palavras edificantes. E eu conheci o Rina em São Paulo, acho que foi
oh meu Deus, 2000 e... deixa eu ver, acho que foi 2004, por aí, se eu não me engano. Foi 2004 ou 2005, 2008, 2009, por aí. A 2008, se eu não me engano. Aqui na Barra Funda, não é? Uma casa de show que tem lá. E eu fui lá, um sobrinho me convidou e eu fui lá. E lá eu vi o Marco Feliciano, vi muita gente, né? Desse mundo gospel aí, esses pregadores, as estrelas, e vi o Rina lá. Vi o André Valadão. E o Rina trouxe uma palavra muito edificante, muito bonita. Eu estava lá e ouvi. O problema, gente, é que quando o dinheiro entra, as pessoas esquecem a espiritualidade, a conversão, a fé, a seriedade, a gravidade, não é? E a pessoa, a divindade do Eterno, de Jesus, do Espírito Santo, e começa aí a lacrar, começa aí a explorar, a usurpar, não é? A situação dele já estava complicada, ele já estava afastado da direção da igreja. O Rina. Lembra uma vez que eu conversando com um dependente químico, não é? Acho que é Rogério o nome dele. Ele era mecânico, um excelente mecânico, lá da Zona Norte. E ele estava lá arrumando meu carro, tal, pá. E ele falou, por que eu falava de Deus e acreditava em Deus? Eu falei, porque Deus existe. Você não existe nada. Os espíritos não existem, existe nada. Começa a piada. Eu falei, mas por que você está falando isso? Porque eu viro e mexo toda semana, ou toda sexta-feira aparece, segunda-feira, eu vou num encontro aí do Bola de Neve, fui até pra praia com eles, e o pastor disse para todos nós, quer fumar maconha, fume, quer cheirar cocaína, cheire, não vai fazer mal nenhum, porque se você tem fé, tem força suficiente, você consegue dominar os efeitos do vício. Então tá liberado, pastor da Bola de Neve. Tá bom? Foi declaração dele, e ele já morreu também, em acidente de moto, esse rapaz. Eu falei, eu lamento muito, mas isso não condiz com a verdade. Ok? Isso não condiz com a verdade. Quando Deus liberta, Ele liberta para sempre, para valer. Não existe isso de ficar associado, mesclado, misturado, não é? Com vícios, com drogas que destroem o seu corpo, os seus órgãos e a sua psique, torna você dependente. Deus não vai compactuar com o tráfico de drogas, com o mal. Isso não existe. Mas foi a declaração dele. Bom, e também a gente sabe, né, porque a gente tem contatos com vários líderes religiosos, várias pessoas, por incrível que pareça, você não acredite, mas ele já estava com problemas com a mulher, divorciado, escândalo, agressão com a mulher, enfim, não é? E tantas outras coisas lá. Por exemplo, o último escândalo que saiu à tona agora, segundo declarações de assessores e pessoas lá de dentro, mesmo da Bola de Neve, ele arrendou, acho que milhares de reais ou milhões para construir. Deixa eu dar um tempo aqui, peraí. Segundo os assessores, ele arrecadou e pediu para a igreja, né? Ali ofertas, votos, ou sei lá, dízimos, né? E arrendou aí milhões ou milhares de reais para construir um instituto para ações sociais, para ajudar famílias carentes, para dar curso, dar comida, dar isso, daquilo outro. E esse prédio, esse instituto muito bonito, acabou se transformando, sabe no quê? Acabou se transformando num instituto de beleza, de alto nível, caríssimo. Sabe para quem? Para a filha dele, para a filha do Rino. Então, são essas coisas que enojam o Evangelho. Um rapaz de boa aparência, novo, um tom de voz bacana, legal, jovial, surfista, mas que infelizmente, não é? Foi picado pela abelha diabólica da grana, de mamon, do dinheiro. E aí começa a fazer a sua também fortuna, o seu patrimônio em nome da fé. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que com tudo isso, a morte dele ontem não tem nenhuma associação. Sabe por que ele morreu? Ele morreu porque chegou a hora dele, ele morreu porque é um ser mortal, é um ser humano e que tem que morrer.
como eu, você, um dia iremos morrer. Mas não tem nenhuma ação direta de Deus, pá, que puniu ou que livrou o Rina disso. Tá certo? Tá entendendo o que eu estou falando? Olha só, nós não estamos mais naquele tempo do profeta Elias, do profeta Natã, do profeta Samuel. Nós não estamos no tempo de Eliseu, que Deus faz cair fogo do céu, que o Senhor vem e envia anjos e mata. Isso é uma outra narrativa, não é? Muitas coisas que está lá, que o anjo veio e matou 70 mil, e matou não sei quantos mil, e 20 e poucos mil. Gente, olha, não foi um anjo de Deus como vocês imaginam. Foram homens, foram soldados, submissos a Moisés. Está entendendo? Então não estamos mais naquele tempo. A grande problemática da narrativa que todo mundo gosta é que Deus vai pesar na mão. No tempo de Yeshua, quando Jesus esteve aqui, não é? Ele, no templo, quando ele visita o templo em Jerusalém, onde hoje está só o Muro das Lamentações, a esplanada do templo, ele diz que essa casa, ele repete o que disse o profeta, que essa casa será chamada a casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Ali, naquele momento já, antes de Jesus vir ao mundo, de encarnar e de nascer de Maria, a presença de Yahvé, a presença de Adonai, do Eterno, já não estava lá faz tempo. Nem a Arca da Aliança, nem a menorá, o candelabro, o símbolo maior da presença do Eterno, estava dentro daquele templo. Aquilo era só para... ficou como um enfeite, um chamarisco turístico e um empoderamento de monopólio, de adulteração pelo sumo sacerdote e pelos fariseus em Jerusalém. Prova disso é que no poço com a mulher samaritana, ele vai dizer no poço de Jacó, olha, nem aqui em Jerusalém, nem em Jerusalém, nem no templo, nem nesse monte, nem no monte Sião, encontrarão o meu Pai, porque o meu Pai é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que eu quero te dizer com isso é que o Espírito de Deus já não estava mais lá no templo. Por isso que não havia aquela crença ou aquela história. Manda anjos lá, Gabriel, manda querubim, manda serafim, manda Rafael, manda não sei quem para punir o rei Herodes, para descer fogo do céu, para fazer isso. Os discípulos falaram para ele, Senhor, por que não manda fogo do céu para consumir fulano, ciclano? E Yeshua disse, se eu quisesse pedir isso, eu pediria. Mas assim ele não fez. Sabe por quê? Porque os verdadeiros justiceiros, no bom sentido da palavra, é para matar ninguém, para agredir ninguém, mas os verdadeiros arautos do Evangelho, os verdadeiros João Batistas do dia de hoje, e como ele mesmo, Jesus, que lutou e denunciou o pecado e não passou a mão na cabeça de ninguém, somos nós. Eram ele e os seus discípulos, futuros apóstolos que assim o fizeram. Então não tem essa história que Deus pôs uma mão no Rina. Por que você acha que o Edir Macedo está aí, em pé? O Valdemiro, o RR, o João Rio Palharim. Por que você acha que o RR Soares está vivo? Por que você acha que a família Miranda está viva? Ainda praticando as mesmas coisas, o mesmo Talibã, bitolando as pessoas, insistindo numa doutrina horrorosa, diabólica, e exigindo dízimo, grana, dinheiro das pessoas. Por que você acha que o Papa está em pé? E muitos padres estão em pé? Por que você acha que Marco Feliciano e Silas Malafaia estão em pé? Porque o Eterno conta com você. Para matar eles? Não. Para agredir eles na porrada? Não.
mas para abandoná-los, virar as costas, parar de servir e adorar a eles. E adorar a Deus em espírito e em verdade, no amor e na caridade, sem ser contaminado por essas pessoas. Está entendendo? Está entendendo agora por que nada acontece? Porque o próprio Deus os abandonou. Não falam pelo teu Espírito, o Espírito Santo não está com eles. Ok? Essa é a parte que eu queria falar sobre o Rina. Tá bom? Agora vamos uma outra parte que eu quero falar, que eu vou colocar uns vídeos aqui para vocês assistirem, sobre... Estou perguntando, e o Daniel Miranda? O que tem o Daniel Miranda? Ele não vai ser o sucessor do pai dele, do Davi Miranda, lá na sede mundial, no império da empresa Deus é Amor? Vamos dar uma olhadinha nessas matérias aqui para você ver. Primeira matéria é do Rina, segunda matéria vai ser aí do Daniel Miranda, o filho mais novo do Davi Miranda. Dá uma olhadinha aí. Por que ele não está na sucessão do império do seu pai? Qual? Por onde anda Daniel Miranda? Onde mora? O que faz? Daniel Miranda, filho do fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA, Davi Miranda, tem uma história interessante e cheia de reviravoltas. Davi Miranda, que faleceu em 2015, deixou um legado significativo na IPDA, uma das maiores e mais tradicionais instituições evangélicas do Brasil. Ele era casado com Irene Miranda e pai de 4 filhos. Davi Miranda Filho, Daniel Miranda, Débora Miranda de Almeida e Leia Miranda. Após a morte do pai, Daniel Miranda e seus irmãos enfrentaram desafios e mudanças. Davi Miranda Filho, que era esperado para liderar a igreja, acabou se desligando da IPDA e fundou seu próprio ministério, a Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, em 2017. No entanto, informações sobre o paradeiro atual de Daniel Miranda são escassas. Uma fonte próxima à família divulgou que houve algumas dúvidas quanto ao sumiço dos 2 filhos de Davi Miranda. Infelizmente, não há detalhes específicos disponíveis sobre as atividades recentes de Daniel Miranda. Ninguém tem notícias de onde ele mora, o que faz da vida, etc. É um mistério. A família Miranda tem enfrentado vários desafios desde a partida de Davi Miranda. A história da família Miranda e da IPDA é um exemplo fascinante de como a liderança e o legado de uma instituição podem ser afetados após a partida de seu fundador. A trajetória de Daniel Miranda dentro deste contexto é certamente um tópico de grande interesse. Nos anos seguintes, o cenário de disputa por poder dentro da Deus é Amor ficaria ainda pior. Com Sérgio Sora e Leia Miranda como peças fora do tabuleiro, Davi Miranda ainda precisava de um sucessor. Sua idade estava avançada e restou a ele apostar em seus filhos homens, Davi Miranda, filho, e Daniel Miranda como possíveis sucessores. Mas essa tarefa não seria das mais fáceis. Daniel Miranda, o caçula, saiu rapidamente da linha sucessória em razão de idas e vindas dentro da denominação do seu pai. Daniel também foi acusado de ter um suposto envolvimento com drogas. Em 11 de maio de 2016, o portal UOL publicou um vídeo em que Thalma Bauer, assessor do deputado federal Marco Feliciano, afirma sem saber que estava sendo gravado que Daniel já chegou a ser preso com 30 papelotes de drogas.
Eu ensinei o Danielzinho como é que ele fazia para tomar conta daquele pé. Satanás pegou ele primeiro. Pegaram eles um droga dentro lá em cima. Eu já livrei ele da polícia com droga, várias vezes. Teve uma vez que ele chegou, ele foi preso com uma quantidade que ele tinha comprado para fazer uma pesca ali, que ele entrava com tráfico, 30 papelotes, entrava com tráfico. Aí ele chegou pro cara do gato e falou assim, você conhece o Baldo? Você conhece o Baldo? Não, é meu amigo. O cara me ligou e falou, Baldo, é o Danielzinho. Solta ele que depois eu vou pegar um negócio do pai dele, lá leva pra você. Um prêmiozinho pra ele. Mas solta ele agora. Vamos ver um dinheirinho pra ele, né? De acordo com Bauer, a igreja teria pago a ele $100.000 de recompensa por ter conseguido libertar Daniel de um sequestro de 18 dias. Um passado conturbado, uma peça fácil de ser tirada do tabuleiro. Agora eu quero ensinar. Vou ensinar você a fazer tudo. Mas você vai ficar muito apaixonada por mim. Depois você não vai conseguir largar de mim. Você vai chorar. Você vai doer o coração quando largar. Melhor não fazer amor. Se fizer, você sabe. Pergunta pra quem você quiser. Fazer amor, tirar a virgindade, você nunca mais vai me esquecer, caramba. Aí que não vai desgrudar. Aí você vai sofrer muito, coração. Pensou eu beijando na boca, meu entrando na sua... Ai, que delícia. Ai. Meu, tô excitado. Ai, que delícia. Queria falar no seu ouvido. Queria te beijar todinho. Ai, para, meu. Aí, tá vendo? Eu fico louco, meu. Para. Meu. Você tá me deixando no estado. Ah, que você tá brincando, né? Meu, eu não posso, meu. Ai, caramba. Meu, você tá tirando eu do sério, meu. Você tá tirando eu do chão. Meu, você tá vendo o que você tá fazendo? Depois você não vai aguentar, poxa. Ai, caramba. Voz gostosa. Meu, você não vale nada, só tem cara de santa, você é terrível. Tá bom, eu vou desligar porque... Eu vou desligar o telefone, senão você não vai deixar eu... Meu, eu tô trepando umas paredes aqui no carro, meu, eu tô... Você já viu uma giraia dentro do carro? Tô virado uma giraia dentro do carro, meu. Os caras passam na rua e falam, o que esse cara tem, meu? Nossa, chega, tá pegando fogo aqui. Ui, socorro. Meu, você tá brincando com fogo. Meu, você vai se queimar. Você tá brincando com fogo. Eu sou homem. Eu sou ativo. Você não vai aguentar. Você sabe disso. Depois não aguenta, você sabe. Você vai correr, você vai ficar com medo. Eu faço loucura, você sabe disso. Sou meio doido. Maneira faixa aí, meu filho. Senão depois você vai pegar fogo, hein? Você sabe o que eu tô falando. Só na base dos tapinhas e beijo na boca até você desmaiar de gostosura. Tchau, delícia. Para, delícia. Deixa eu em paz. Não vai só você escrever? Não, aí não vale também, né? É mesmo, deixar você escrever até você cansar. Tá bom. Tchau. Para. Coração. Você falou que não ia mais escrever pra mim. Você fica escrevendo, eu não aguento, eu respondo. Ai, só nós dois mesmo. Meu, vamos fazer uma coisa, vamos casar de uma vez e pronto. Chega, vamos casar, pronto. Ai, acabou, hein, amor? Acabou, não escreve mais. Você escreve, eu fico doidinho aqui. Fico igual a... Meu, você tá desafiando Davi, meu. Para, meu. Você fica desafiando, depois você não aguenta, você sabe disso. Você tá doido pra fazer amor comigo, né, meu? Você tá se derretendo aí. Você deve estar toda molhadinha. Molhadinha você vai ficar com a hora que eu te pegar, vida nada. Fica me provocando. Meu, eu tô excitado, você fica perdendo.
Eu perdi o sentido aqui, ó. Quase eu bati no caminhão. Vai, meu, para, fica na sua, meu. Ai, caramba. Você fica desafiando da visão, eu fico com a pistola aqui só. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! O Senhor Deus disse: Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O Senhor Deus diz: Venham animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos, que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens.
Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora. Parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O Senhor Deus diz: venham animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos. Eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E aí, seus jogados para fora, como é que vão vocês, desigrejados? Espero que vocês estejam todos bem. Os igrejados, templados, destemplados, eu espero que vocês estejam bem também. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí, deixe seu comentário também no decorrer do vídeo, se você gostar. Ajude a fortalecer o nosso conteúdo aí e vamos para o vídeo de hoje. Eu recebi um recado aqui. Até parece assim novidade quando eu recebi o recado, né? Ô Zaio, o filho do líder da Deus é Amor compra imóvel para templo com o dízimo dos fiéis, saiu na Intercept. E aí eu fui dar uma olhada e o filho, ninguém mais, ninguém menos, é o Davi Miranda filho, não o neto, o filho. Aquele lá que se divorciou, enfim. Amém!
Na verdade, é um advogado que fez a denúncia, né? Saiu na Intercept aqui. Eu vou até ler a matéria para vocês entenderem. O imóvel foi registrado em nome de Davi Oliveira de Miranda Filho, né, que é filho do pastor lá do missionário Davi Miranda, fundador da Deus e Amor, e de sua esposa na época. Ele colocou no nome do casal. E para infelicidade do Davi Miranda pai, o casal, depois de algum tempo, né, casamento só de fachada que viviam, mas logo depois acabaram se divorciando, e aí começou a bagunça em cima dessa questão aí. Olha só que palhaçada, eles fizeram uma oferta para adquirir um imóvel que seria futuras instalações de mais uma sede regional da Deus e Amor, arrecadaram dinheiro para mais de metro e investiram uma parte dessa grana, com certeza, né? Porque nem sempre vai tudo que arrecadam lá. E compraram o imóvel. E a igreja achando que esse imóvel tinha sido colocado no nome da igreja. E a pergunta que fica, por que não colocaram no nome da igreja se foi arrecadado dinheiro com a igreja para comprar para a igreja? E no final foi colocado no nome do filho, casado, que depois se divorciou e virou essa bagunça aí. Vocês estão entendendo como é que funciona o esquema de enriquecimento ilícito dentro desse contexto? E não é só a Deus e Amor que trabalha assim, não. Vai por mim, porque é muitas instituições religiosas que enriquece o líder exatamente dessa maneira aí. Se o Ministério Público resolvesse dar uma investigada, maluco do céu, você ia ver gente muito famosa aí caindo em cima dessa questão aí. Gavião cruel! O advogado afirma que essa transação configura estelionato, pois o bem foi adquirido com dinheiro da igreja. O Davi Miranda dizia que era um templo próprio da instituição, mas colocou em nome do filho para proteger a família, né, dar capitalzinho para a família. Davi Oliveira de Miranda, ou Davi Filho, não faz mais parte da Deus e Amor e fundou a sua própria igreja. Todos nós sabemos, já foi falado isso em outros vídeos, né? Houve uma treta lá, como sempre, ele saiu fora do meio da irmã lá e foi fundar a sua própria instituição caça-níquel. Para outros, mais uma seita. Para os do bem, mais uma igreja. Como esse bem foi incorporado ao patrimônio do Davi Filho em 2000, isso configura estelionato, pois o bem foi adquirido com dinheiro da igreja e o próprio missionário Davi Miranda dizia que era templo próprio da instituição Deus e Amor, mas pôs no nome do filho para proteger a família. E aí, quando eu digo para vocês que essas igrejas são empresas particulares, propriedade de famílias, a maioria vem aqui me encher o saco. Aqui está uma prova. Nem a própria instituição chamada Deus e Amor escapa dessa maracutaia, né, que o advogado chama de estelionato aqui. Amém! Segundo, né, a denúncia, o advogado, a igreja fez campanha para pedir oferta aos seguidores durante seus cultos para comprar o prédio adquirido no dia 17 de janeiro de 2000 por 350 mil. Caracas, maluco, o cara comprou por 350 mil e vendeu para a própria igreja, que comprou por 4 milhões. Caramba, velho, que situação. É aquela velha frase, dinheiro de otário é festa de malandro. Pode ficar brabo comigo aí, porque é assim. O imóvel então foi registrado em nome de Davi Oliveira Miranda, filho do pastor Davi Martins de Miranda, líder e fundador da Deus e Amor, que faleceu, né, em 2015. E também de sua então esposa Raquel Borges de Miranda, conforme registra as escrituras. O Davi Miranda pai aí nem imaginava que o Davi Miranda filho ia se divorciar e ia dar toda essa palhaçada aí, né? Ia surgir do esgoto a mutreta que o santo missionário, homem de Deus, fez, né? 7 anos depois, Raquel e Davi Oliveira de Miranda, conhecido como Davi Miranda Filho, decidiram se separar. No processo de partilha de bens do divórcio, em 11 de dezembro de 2017, o imóvel foi vendido novamente para Deus e Amor pelo casal, como comprova o registro do cartório. Rapaz, 7 anos depois, um imóvel que valia 350, que segundo as informações não fizeram tanta benfeitorias no local, subiu o valor, cara,
absurdamente para 4 milhões. O imóvel foi comprado com dinheiro de oferta para ser uma sede regional. A igreja dizia que era para um templo próprio. Eles venderam o templo próprio para a própria Deus é Amor. Cara, vocês estão entendendo a malandragem, cara? Eles fizeram a oferta para comprar um templo para a igreja, foi colocado no nome do filho, e depois o filho vende o templo para a igreja de novo. Caracas, por 4 milhões. Espírito maligno! Foram 2 milhões para o Davi, filho, e 2 milhões para a Raquel Borges. Caracas, velho. A mulherzinha saiu bem aí, né, cara? Saiu milionária do casamento. Mas, claro, isso aí é só um pouquinho do que esse pastor aí tem de herança, tá? Eu assinei um termo de compromisso de compra. Aí é o advogado falando. Eu assinei um termo de compromisso de compra como testemunha com a data de 6 de dezembro de 2016. Agora, para vocês entenderem como esse bem foi incorporado no patrimônio pessoal do Davi Filho, e ele acabou vendendo para a igreja para poder partilhar com a questão do divórcio, o advogado aí, claro, fica configurado, e o advogado está batendo nessa tecla, estelionato. Sem contar que o próprio Davi Miranda Filho não integra mais a igreja. Então, em outras palavras, vou me divorciar, vou tirar dinheiro da igreja do pai de uma forma diferente, né? Já que eu não consegui a minha parte, como eu queria, ser o presidente, aquela história toda, então eu vou vender de novo o patrimônio para a igreja. Ah, meu Deus do céu. E a igreja vai e compra, cara. Não dá para entender como é que esses fiéis são tapados. Eu, sinceramente, cara, o Ministério Público precisaria investigar esse tipo de coisa que acontece no meio das igrejas. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo aqui nesse canal. Porque o governo federal controla tudo quanto é coisa, né? Menos essa patifaria que acontece no meio das igrejas. Enriquecimento ilícito da parte dos religiosos, dos líderes religiosos. E eu, com certeza, acho e defendo a ideia que deveria ter uma lei para que houvesse uma declaração de bens dos próprios líderes e da própria instituição. Declaração de arrecadação, uma declaração do que é gasto, do tipo declarar as despesas da igreja, que é uma empresa, né? Mas enfim, leva o nome de instituição religiosa sem fins lucrativos. Deveria sim existir uma investigação da vida dessa pastorada, investigação da vida da família em caso de suspeita, porque do jeito que está indo, cara, sinceramente, é uma bagunça sem tamanha. Porque é muitos que enriquecem por pregar a fé de uma forma que vocês não têm noção. Você pode até achar estranho, mas se você for dar uma olhada no que aconteceu com a própria Igreja Universal, que fez campanha e mais campanha para adquirir uma emissora de televisão, que é a própria Record, que era para pregar o evangelho, expandir. Cadê? Acabou acontecendo que a Record não está mais nem atrelada à Universal. E não trabalha em função daquilo que o povo acreditou que seria, né? Para evangelizar o Brasil e o mundo. No final, estão dançando a própria música aí das demais emissoras que se dizem ser, o que dizem, né? Pelo menos ser das trevas. E se nós fosse listar aqui tantas outras igrejas, né? Que compram, fazem arrecadação para adquirir alguns bens em nome da igreja, para a igreja, e no final acaba simplesmente desaparecendo e o povo não questiona. E aí eu vou dizer uma coisa para você, o porquê que não questionam? Porque a maioria estão lá com cargos, não querem se levantar contra o pastor, não querem questionar. Aqueles que questionam acabam sendo questionados e confrontados como rebelde, e no final acabam saindo, e eles vão tomando conta, e fica aquele rodízio de fiéis, né? Daqui 5 anos, aqueles que estavam ali, que presenciaram, que ajudaram a adquirir, não estão mais, porque faleceram, outros não estão mais ali, foram para outras igrejas. E no final a instituição só ganhando corpo e pessoas novas vindo contribuir. E no final ganhar almas, ganhar o mundo, como eles falam, não existe interesse nenhum. O interesse é só dinheiro.
E quanto mais pessoas novas vindo, e as que se cansaram saindo, vai transformando a igreja, inovando a igreja com caras novas, e no final eles conseguem se manter em cima dos seus patrimônios adquiridos com o dinheiro do povo. Sinceramente, cara, não dá. Alguém precisa parar essa bagunça. São verdadeiros cães devoradores insaciáveis. Pastores sem nenhum pingo de temor, líderes religiosos que só estão preocupados em manter o povo com entretenimento, os seus shows da fé, e no final, quem fica na miséria, quem fica no prejuízo é o próprio fiel, que acredita que aquilo ali tudo é Deus agindo. Mas na verdade é eles agindo para enriquecer. Para você que mandou esse conteúdo aí admirado, para mim não é surpresa. E se for analisar e pesquisar, tem muito mais sujeira por baixo dos tapetes aí que vocês não têm noção. Essa é a verdade. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Bom, então vocês viram aí a matéria sobre a morte do apóstolo Rini, e na sequência vocês viram aí, não é, dois vídeos sobre o filho mais novo do Davi Miranda, o Daniel Miranda. Sabe por que o Daniel Miranda não está na sucessão, não é, ali da direção da empresa Deus e Amor? Porque lamentavelmente, e aí eu não tenho nenhuma alegria, nenhum prazer nisso, né? E nem você deve ter, mas lamentavelmente, o Daniel Miranda, desde quando as minhas tias, por parte da minha mãe, frequentavam isso há séculos atrás, tá? Há séculos atrás. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 5, 6 anos de idade. As minhas tias, com o aventalzinho cor-de-rosa, né? Lá na Baixada do Glicério, na sede mundial da Deus e Amor, que era azul e branco, aquelas faixas, elas eram obreiras de lá. E o papo delas em casa era: nossa, como o missionário das Mirandas sofre, o seu filho, né, traindo a sua mulher, o seu filho Daniel lá em Nova York tendo um caso com fulano de tal, o seu filho Daniel usando drogas, viciado em cocaína. Eu não fico feliz em falar isso, mas o que me causa revolta é o seguinte: quanto tempo você trabalhou? Quanto tempo você cooperou e contribuiu, achando que estava dando dinheiro para Deus? Você viu para onde foi parar o seu dinheiro? O que o missionário fez com o seu dinheiro quando estava vivo, né? E o que a família continua fazendo. Mas também o seu dinheiro foi um dinheiro injetado, sabe aonde? No crime organizado. Seu dinheiro foi injetado no tráfico de drogas. Sem você saber, involuntariamente ou inconscientemente, vocês da Deus e Amor também contribuíram para o tráfico de drogas nesse país. Contribuíram para assalto a banco, para homicídio, para estupros, para assaltos no trânsito, para a destruição de muitas famílias e muitos lares, sendo mantenedores do tráfico de drogas. O dinheiro que vocês deram, achando que é para Deus, foi direto para o bolso do Daniel Miranda. E o seu dinheiro sagrado, que era do dízimo da oferta, foi para a conta dele. E sabe o que ele fazia com o seu dinheiro? Enfiava nos traficantes da Zona Norte de São Paulo, consumindo drogas. A reportagem que você viu aí, o assessor do Marco Feliciano dizendo que ele foi pego pela polícia com não sei quantos quilos, ou não sei quantos pinos, né? Sei lá, em pendorfes de cocaína. Esse dinheiro veio da onde se o Daniel Miranda não trabalha? Não está registrado em nenhuma empresa, a não ser do sagrado tesouro da Deus e Amor. Mas eu fico feliz em falar isso não, como eu gostaria que o Daniel tivesse, né, curado, limpo, desintoxicado, liberto, falando da palavra de Deus, falando de Yeshua, tal, sem seguir os passos do seu pai.
Irmãos, o lugar para onde esse Daniel frequenta, no Lausanne Paulista, não é? É só você ir no Lausanne Paulista. Dá uma voltinha no bairro Lausanne Paulista, ali na Avenida Basileia, ali na Travessa Geneve, ali na Rua Santigal. Todo mundo o vê lá, todo mundo conhece ele. Ele faz questão de falar que é filho do Davi Miranda e ele desce o pau, desce a lenha no pai, né? Quando o pai era vivo. Sempre contou que tudo não passou de um teatro, de uma mentira, e que ninguém presta na família, e que usam tudo isso para ficar rico e milionário, como realmente mostrou a reportagem de Metrópole, como realmente ficou aberto aí nos seus espólios na hora da herança, o que foi descoberto, usando o nome de Deus em vão. Então, muitas pessoas, porque eu já morei no Lausanne, já morei lá. E eu tenho até amigos policiais que já abordaram, que já falaram. Ele frequenta uma biqueira, ele frequenta uma boca de fumo. Não sai de lá. E não tem vergonha nenhuma. E na rua onde ele está, tem uma filial, uma igreja da Pentecostal Deus é Amor. E ele com a maior cara de pau, comprando, usando. Olha, com o dinheiro de quem? Se não com o teu dinheiro. Você está entendendo agora, meus irmãos, a gravidade disso? Está entendendo? Por isso que eu falo. Mas aí não é Deus que está castigando, tá? Com Deus não se brinca. Não é Deus que está castigando. Aí são as sequências dos atos da pessoa. E também a doença que ele tem. O vício das drogas é uma doença potente, muito forte. Na verdade, ele é um coitado. Mas entre o coitado pobre e o coitado bilionário que ele é, e usando o dinheiro dos membros da igreja, aí é difícil. É difícil de engolir essa história. É por isso que ele não está aparecendo, porque ele está na dependência química da cocaína, lá no bairro do Lausanne Paulista. Vai lá na Rua Santigal. Vai lá, vocês estão duvidando? Vão lá, conversem com as pessoas, pode perguntar para qualquer morador da Rua Santigal. Lá no finalzinho, chegando ali na Travessa Geneve, finalzinho da Santigal. Aí vocês vão ver. Todo mundo vê, ele fala, a boca aberta, não está nem aí com nada. Mas eu lamento isso. Lamento. É muito triste. É muito desagradável falar essas coisas. A gente só fala porque não é justo você. Não é justo você se bater no peito e achar que é crentão, que é santão, que é santarrão, que é santarrona, segue a doutrina, os costumes, o RI, que você é isso, que você é aquilo, Deus é amor, e o resto é tudo mundano e ninguém presta, e o filho de fulano é dependente químico, o outro é homossexual, o outro é idólatra, o outro é macumbeiro, o outro é ateu, o outro é malandro, o outro é ladrão, o outro é não sei o quê. E você aí, dando o seu dinheiro para o Daniel Miranda socar no tráfico de drogas dessa São Paulo, desse Brasil. Você contribuindo com o crime organizado. Você contribuindo com o mal dessa nação. Defenda a palavra de Deus. Ore para que ele seja liberto. Defenda a Jesus Cristo. Aquele que se envergonhar de mim, também me envergonharei dele diante do meu Pai. Ame Jesus, ame o Evangelho, ame o Espírito Santo. Não defenda quem está errado. Não passe a mão na cabeça de gente sem vergonha safada. Não faça isso. Sem contar que um suposto sequestro, uma vez que foi inventado aí, o Davi Miranda, o pai dele, deu 100 mil reais. 100 mil reais para quem? Na mão de quem? Dos sequestradores ou dele? Meus irmãos, você viu na reportagem aí. Fazem lambança e lambança, pintam e bordam, não é? Com o seu salário. E você acha que eu estou perseguindo a Deus e amor. E você acha que eu estou sendo um falso profeta. Acorda. Se você não acreditar em mim, tá tudo certo. É problema teu fazer papel de otário e ficar acreditando na família Miranda e neles. Mas faz só um pedido. Ouça só esse pedido meu. Escuta. Dobre o teu joelho. Fale com o Espírito Santo. Fale com Deus. Esqueça aquele irmão bem. Fale com Deus. Se Deus existe de fato e verdade.
Se o Espírito Santo falar com você, ele vai te revelar. Shalom, até a próxima live. Bom, e agora eu acrescentei mais alguns vídeos, só para vocês verem a lambança que fazem com a sua fé, a sua crença, a sua ingenuidade, o seu carinho, o seu amor e o seu sagrado salário, o seu sagrado dinheiro. Casa de Deus se vende por 4 milhões? Dá uma olhadinha aí nas peripécias do Davi Filho e também do Daniel Miranda. E aí? Tá certo?